Olá, cursistas! Sejam bem-vindos. Vamos iniciar agora a nossa terceira videoaula. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, né? Aí eu espero que vocês abram aí o Sublime como editor da preferência suas. Vamos iniciar também nosso servidor, né? Local. Então vamos lá em computador, unidade C. Meu servidor local está instalado na unidade C aqui, chamado na pasta servidor. É o champ, né? É só. Vamos em champ control. E vamos startar aqui o serviço do Apache, né? Nosso servidor local aqui, o Apache. Depois de feito isso, a gente vai no navegador, abre o navegador e dá preferências suas e digita localhost. Nós estamos trabalhando na pasta chamada projeto, né? Projeto 1. Lembrando que essas pastas elas estão dentro de htdocs, né? Dentro da pasta champ lá sua, vai ter uma pasta chamada htdocs, onde nós temos aqui o projeto 1 e o projeto 2. Hoje nós iremos trabalhar aqui com matrizes, funções matemáticas, string, inserção de arquivos no PHP, como é que isso funciona. Certo? As funções matemáticas do PHP, vocês não precisam criar as funções igual a gente criou nas outras aulas. São funções que já são nativas do próprio PHP, onde servem para estar fazendo cálculos de tangente, de seno, de cosseno, converter graus em radianos, arredondar números, fazer arredondamento, cálculo de raiz. Temos aí constantes π, temos também como calcular potência. Vou estar mostrando aqui para vocês, ó, algumas funções, as mais importantes. Então aqui a função ABS. Vou dar um eco. Vamos imprimir aqui alguns números. A gente volta aqui na função ABS agora. Vocês podem estar digitando aí, né? Quebra de linha, o BR. Então vamos ver a saída do código, desse código aí. Menos 14,5 menos 14,20. Então sabemos aí também que PHP trabalha aí com números inteiros, racionais, negativos, positivos. E a função ABS, ela retorna o valor absoluto do número. Então se eu colocar aqui, ó, vou colocar a função ABS aqui nesses todos os números aqui, ela vai retornar o valor absoluto desse número. Vamos ver como é que foi a saída. Voltou o valor absoluto do número, ou seja, voltou sem sinal aí de negativo, né? Mais negativo aí, volta com sinal só de positivo. Então volta aí, tira o sinal de negativo dos numerais, retorna apenas o número absoluto. Uma outra função interessante seria aqui o sale. Então essa função ela é responsável por fazer o arredondamento dos números, certo? Então ela arredonda
o número. No caso aqui, como é negativo, ela arredondou aqui para o número mais próximo. Como é positivo, ela arredonda aqui para o número maior, né, para o 15. Como aqui foi negativo, ela arredondou para o 14. Certo? Então vamos colocar aqui vários números. Só para então essas funções aí são úteis quando você faz alguma divisão e o número não vem inteiro. Você pode estar fazendo o arredondamento. Ok? Então ela arredonda aí o seio. Quando for negativo, ela vai arredondar aí para o número o menor, né? Se é 14.50, 14.70, ela vai arredondar por 14. Se for positivo, se for 14.5, 14.7, ela vai arredondar aí para o próximo número, que é o 15. Ok? Temos também um floor, que basicamente também faz essa função de arredondamento. Só que a diferença é quando ela faz o inverso do sale, né? Então, quando for positivo, ela vai arredondar para o número 14. Quando for negativo, ela vai arredondar para o número mais alto, o 15. Vamos, para ficar mais fácil aqui, não vamos trabalhar com negativo, não. Vamos trabalhar só com os positivos, certo? Então, quando for assim, ó, o floor, ele faz o que? Vai arredondar para o número mais próximo aí, que seria o 14. Enquanto o sale, ele vai arredondar para o próximo número. Ok? Então é só isso. São funções aí de arredondamento. Sabemos que os ângulos mais comuns aí na circunferência é o que? É 30. O que mais? 45. 90. 120. Como é que faz para converter isso em radianos? A gente usa essa função aqui, ó, deg to rad. Então, quando eu coloco um ângulo aqui, ó, de 30 graus, ele me retorna o valor desse ângulo em radianos, que é 0,523, certo? Aqui você pode cancelar essa mensagem. Lembre que sempre toda vez que você fizer uma alteração, você vem em File, Save ou Ctrl S para salvar, certo? Mais algum número aí? 360, um ângulo de 360, você salva. Ele converte em radianos. Quantos radianos? Temos também a função interessante, que é a SQRT. O que ela faz? Ela tira a raiz do número, né? Então, raiz de 25. 5. Raiz de 3. De 9. 3. Certo? Então, ela calcula aí a raiz quadrada de um determinado número. Raiz de 169. 13. Certo? Raiz de menos 25.
não é, not, se a gente fosse traduzir, seria esse NA aí, ó, seria not a number. Não é um número, né? Não é algo possível de ser calculado. Eles não conseguem calcular ainda raiz negativa de um numeral. Existem sim algumas formas de calcular, mas isso aí não compete o curso aqui agora não. Vamos considerar que essa função ela não consegue fazer cálculos de raiz quadrada negativa. Ok? Temos também a função pol, né? Chamar de pol aqui, aportuguesar, onde essa função ela calcula aqui, ó, a potência. Então 2 é a mesma coisa que eu falar que 2 elevado a 2. Isso é a mesma coisa, que é igual a quanto? 4. 2, se eu colocar 2 elevado a 3 é quanto? 8. Então eu coloco aqui, ó, 2 elevado a 3 dá quanto? 8. Então assim sucessivamente. 2 elevado a 4, 16. E aí vai. Ok? Então é a função que serve para calcular a potência. Lembrando que essa questão de potência, ela pode vir escrita da seguinte forma. Um chapéuzinho assim, ó. Dessa forma. Ok? 2, chapéuzinho 2. Que é a mesma coisa de 2 elevado a 2. Temos também, ó, algumas funções, algumas variáveis que são consideradas como constantes. Que seria aqui, ó, π. Qual que é o valor de π? Todo mundo sabe, né? Então o PHP ele já traz pra gente o valor de π, sem precisar ficar digitando, né? 3,14 aí e alguns quebrados, certo? Então você pode também ter algumas constantes, alguns valores aí pré-determinados pelo PHP, assim como acontece com esse valor de π. Então vamos falar aqui, pessoal, agora um pouco sobre matriz, né? Então, o que é uma matriz? Então, matriz seria basicamente uma tabela, né? Vou mostrar para vocês aqui. Uma tabela, né? Dentro de cada célula dessa tabela aqui existe um valor. Certo? E o que seria um vetor? Vocês podem ver vetor da seguinte forma. Uma linha aqui com várias células. É uma tabela, só que é uma tabela com apenas uma única linha e várias colunas. Certo? Então vou colocar alguns valores aqui. Enfim. Então, como é que o PHP trabalha com matrizes e com vetores? Então, basicamente, através do array, né, chamado de array. Então, quando você tem lá uma lista de supermercado, né, você precisa adicionar uma lista de supermercado aí, fazer um programa de lista de supermercado. Você não vai criar variável 1, sei lá, você precisa comprar pão.
variável 2, variável 3. Para cada variável você vai ficar adicionando um item, né? Não, você vai criar uma lista, né? Você vai criar aí um vetor, certo? Então o que que você vai fazer? Você vai criar um array. Então você vai criar uma variável só, um array, onde vai ter aí todos os itens da minha lista. Certo? Colocando aqui. Então, como é que eu faço para acessar essa lista aqui? Cada item desse aqui tem um índice. Então, ó, eixo. Vou dar um print aqui, ó. Print R. Que aí ele me mostra toda a estrutura da minha variável. Então aqui, ó, no índice 0 eu vou ter pão, no índice 1 eu vou ter café, no índice 2 eu vou ter sabão, no índice 3 vai ter pimenta. Se eu quiser imprimir só o sabão, que é índice 2, eu uso essa forma. Lista. Ok. 2. Dentro de colchetes, imprime aí sabão. O 3, que é pimenta. Se eu quiser imprimir pão, só mudar para 0. Certo? Então é assim que... bem mais prático, né? Do que ficar criando aí variáveis na minha memória de forma desnecessária. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Vamos separar isso aqui. Certo? Ok, Magno. E existem... falei de índice. Existem vários tipos de matriz. Ela pode ser numérica, associativa ou multidimensional. A gente vai ver cada uma delas aqui. Mas a numérica é quando o meu índice ele é representado por número, certo? Então no índice 0 aqui, ó, é o número 0. Então, onde eu posso também alterar esses índices. Eu posso colocar aqui, ó, no lugar de sabão 2, eu posso colocar 5. Não é interessante fazer essas alterações não. Então aqui tem que imprimir 5 e 6. Certo? Ela é associativa quando não é número, é um nome. Então quando eu coloco aqui teste, então meu índice agora ele passa a ser um nome. Pode acontecer também. Certo? Não está aceitando aqui como meu índice como nome, né? Ah, tá. Certo. Aqui ela aceitou.
Só que aqui, ó, na hora de imprimir, ok, pessoal, na hora de imprimir aqui testes, esse índice ele tem que vir dentro de aspas simples, certo? Eu coloquei aqui fora da aspas simples, então por isso que aconteceu o erro. Então colocar aqui, quando o índice for string, né, colocar aqui dentro de aspas simples. Vamos salvar. E multidimensional é quando existe aí array dentro de array. Então esse array aqui eu crio um outro array, por exemplo. Com Maria, João, Felipe, certo? Vou criar uma matriz aqui só para vocês. Aqui, pessoal, o que eu estou fazendo? Estou montando uma matriz aqui com 3 linhas, 3 colunas, com nomes de pessoas. Colocando o nome de Márcio aqui. Andréia. Certo? Cissa. Como é que escreve Cissa mesmo? Vou pular então. Esqueci aqui. Rogério. E Elias. Ok? Então essa é uma lista aqui, ó, de três linhas e 3 colunas. Quem não visualizou essa lista, ó, eu fiz basicamente isso aqui, ó. Eu coloquei o nome aqui de Magno. Aqui. Vou colocar ela aqui, ó. Maria, João, Felipe, Vanessa, Carlos, Márcio, Andréia, Rogério, e Elias. Vou excluir essa linha aqui. Certo? Então, basicamente é isso aqui, ó, minha matriz. Então, como é que eu faço aqui para acessar o nome de Carlos? Imprimir só Carlos. Carlos, ele tá na coluna 2, na linha 2, né? Então, eu venho aqui, ó, dou um eco, minha matriz. Lembrando que começa com 0, né? Então, eu tenho aqui a primeira linha é 0, a segunda linha é 1 e a terceira linha é 2. Então, Carlos está em qual linha? Na linha 1. Qual coluna? Coluna 1. Então, vai imprimir aqui, ó, Carlos.
certo? Se eu quisesse imprimir alguém da coluna da linha 1, da coluna 3, Márcio, certo? Ah, mas eu quero imprimir Elias, então linha 2, coluna 2, Elias. Entenderam isso aí, pessoal? Fácil, né? Funções também a gente tem aí algumas funções interessantes. Essa questão do array. Estou mostrando aqui para vocês. Que seria aqui, ó. Vamos começar pelo array reverse. Vou imprimir o array. Claro, né? Que aqui primeiro eu vou fazer. O que é que eu vou fazer? Eu vou inverter esse array. O primeiro não é este 1, depois teste 2, depois teste 3. Quando eu faço a inversão, eu peço para imprimir aqui, ó, lista. Meu primeiro índice, que é o teste 1, 0. Na verdade, vamos para imprimir o teste 1. Tem que imprimir o quê? Teste 3. Não fez o reverso aqui, né? Não inverteu. Vamos ver aqui o que aconteceu. Deixa eu colocar aqui. Limite R. Aqui, ó, ele faz a inversão, esse array, ele faz a inversão. No índice 0 aqui agora. Ah, tá, verdade. Lista. Certo? Então, array reverse, ele inverte aqui, ó. O que ele faz? Ele inverte o nosso array. Então, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, certo? Bem interessante aqui essa questão do array reverse. O count, né? Como o próprio nome já diz, né? Ele conta aqui, ó. Vamos colocar aqui. Ele conta a quantidade de itens que tem na minha lista, certo, pessoal? Então aqui o count, você tira aqui, eu tirei aqui entre colchetes, né? Ele apenas me fala quantos elementos tem na minha lista. No caso aqui são 3, então vai imprimir 3. 1, 2, 3. O sort, essa função é interessante que ela, o que ela faz?
BCD, casa, bala, amarelo. Ele ordena a minha lista, certo? Então, sort, como essa função aqui da matriz, o que ele faz? Ordena a minha lista. Não apareceu aqui não, né? Sorte. Vamos ver se eu lá no manual. Vocês podem estar olhando no manual também. Ver se eu fiz alguma coisa errada aqui. Função do PHP normal, ordenar. Ele ordena a lista. Bom de acontecer esses problemas, pessoal, que a gente aprende mais com os erros, né, do que com acerto. Ah, tá. Ele pede para estar listando aí através do for each. Então, a gente não viu o for each ainda, né? O que o for each faz? Ele percorre o nosso array, certo? Então, se eu coloco aqui seria a nossa próxima função que a gente iria estudar. Seria for each, onde eu pego aqui a minha lista, certo? E vou percorrer ela. Então, ó, imprimo o valor dela. Vejam que o primeiro elemento a ser impresso seria o amarelo. Por quê? Porque o sort, ele ordena, aqui do jeito que está, ele vai ordenar em ordem alfabética. Então, amarelo, bala, casa. Certo? Então, essa função aqui, sort, ela ordena em ordem alfabética. Certo? Então, depois eu posso imprimir aqui o value ou eu posso imprimir a chave. Vai imprimir aqui meus índices, né? Que eu só tenho 3 índices mesmo, começando com 0, 1, 2, 3. Posso imprimir o value. Vou imprimir aqui o índice e o valor, né? Índice 0, temos aí agora amarelo, índice 1, bala, índice 2, casa. Por quê? Porque ordenamos aqui com a função sort, certo? Se não tivesse essa função, a gente ia imprimir casa, bala e amarelo mesmo, normal. Array soma, né? SUM, sum. O que faz essa função? Ela soma, né? Então vamos ver se vai somar mesmo. Então somou lá o valor. Que está dentro do nosso array, que é 5, 10, 10.
Então qual é o valor? 25. For each. Esse array search aqui, ó. O que ele faz? Ele faz uma busca do valor do array. Vamos ver. Vou pegar um exemplo aqui. Pessoal, eu recomendo que vocês acessem o manual, certo? Então, ó, vou pegar um exemplo diferente aqui. Ficou grande, né? E aqui. Não ficou bom esse exemplo não, porque é em inglês. Mas aqui blue seria azul, red vermelho, green verde. Então eu queria esse array search aqui, ó, ele ia procurar o verde e o vermelho. Vamos traduzir aqui. Azul, vermelho, verde, vermelho. Vamos tirar esses espaços aqui. Salvando. Tô na página errada aqui. Isso aqui é nada não. Então vamos lá. Então vamos imprimir aqui, né? Ele vai procurar no array qual é o índice que está o verde, certo? Então quando eu imprimo aqui, ó, vai imprimir o índice 2. Por que 2? Porque verde ele está no índice 2, certo? E se eu peço para imprimir aqui, ó, eu peço para procurar aqui a palavra vermelho no meu array, que ele vai imprimir? Ele vai imprimir a primeira ocorrência, né? Então seria aqui, ó, 1. Então vermelho aqui, apesar de estar em 2 índices, ele vai imprimir a primeira ocorrência, o primeiro que ele achar, o primeiro vermelho que ele achar. Ok? Vamos falar um pouco sobre string. É que essa questão da string é o que? Nada mais é do que texto, né? Então, tem uma variável aqui. Uma variável do tipo string, que ela vai ter o que? Armazenar o que? Textos, caracteres. Certo? Então, textos aqui, ok? Certo? Textos, então os textos eles vêm aqui. Então tem algumas funções, como tem uma listinha aqui, ó, strlen, que faz essa função. Ela retorna aí a quantidade de caracteres, né, que tem dentro dessa string, são 10. Mas se a gente contar aqui, ó,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Então existe, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caracteres. Conta esse espaço em branco também. Ok? Então, espaçamento em branco, ele é contado sim. Certo? Então, deixar só a palavra aqui. 3 caracteres. Temos também aqui, vou falar dessa não, vou falar das mais importantes aqui, ó, que a gente usa mais. O explode e o implode. O que que faz aí o explode, o implode? Então, ó, se eu tenho aqui esse seguinte texto e dou um explode, eu quero quebrar essa string nos espaços em branco, certo? Então, basicamente, eu criei um array. Porque se eu pedir aqui para imprimir var 2, 0, vai sair apenas a palavra texto. Então, ele quebrou aqui, ó, isso aqui em um array. É como se eu tivesse criado esse seguinte array. Array texto aqui, vírgula, teste. Certo? Então, quando eu dei um explode, eu fiz esse array aqui, ó, como se eu tivesse feito esse array. Certo? Ok. Então, se eu pedir para imprimir aqui 2, vai imprimir a palavra teste, né? Porque é referente ao array aqui. E o implode faz o inverso. Por que o inverso? Porque é como se eu tivesse o array já. Eu tenho um array aqui. A palavra teste. Teste. Aqui. Código. Então ele vai juntar isso e fazer uma frase. Teste aqui, código. Podia ser até assim, né? Seu teste aqui, seu código. Então o implode, ele vai juntar esses itens que está no array aí, teste aqui seu código, e transformar aí em uma string. O trim, esse trim aqui, o que ele serve? Ele serve para tirar os espaços em branco da minha string. Caso eu tenha uma string tá vendo que no início e no final eu tenho os espaços em branco aqui? Então, para tirar esses espaços em branco, eu utilizo essa função trim. Certo? Então ele remove esses espaços em branco aí da minha string. Ok? Então é isso que ele faz. str to lower, o que faz isso? Alguém? O que ele fez? Converte aqui, ó, minha string para letras minúsculas.
Então se tiver aqui, ó, tudo maiúsculo, se tiver alguma coisa em maiúsculo aqui, ó, ele coloca tudo em minúsculo, certo? str to lower. E esse str to upper, o que ele faz? Inverso, né? Coloca aqui tudo pra gente aí em letra maiúscula, ok? Então sobre string eu acho que eu vou falar só isso aqui, não ficar muito extenso. Vou falar um pouco agora sobre inserção de arquivo no PHP. Então, como é que funciona aqui a inserção de arquivos no PHP? Através de duas funções, a include oh meu Deus, include e require. Ok, então vamos inserir aqui, ó, vamos criar um outro arquivo, file, new file, vamos colocar aqui olá pessoal, certo? Vamos salvar esse arquivo dentro de projeto 1, vamos criar aqui o nome do arquivo, chamar cabeçalho, né? Cabecalho. E vamos fazer aqui, ó, o include cabecalho.php. Salvando aqui. Deu um erro, né? Isso é bom. Falha em abrir o arquivo no diretório, né? Falou que não encontrou. Vamos ver aqui o que aconteceu. Ah, tá sem extensão. Vamos criar de novo o arquivo. New file. Olá, mundo. Vamos dar um save as. Então aqui, ó, eu tenho que salvar como .php também, né? Então eu tenho que salvar aqui como cabecalho. Sim. Vou deletar esse arquivo lá. Criar de novo aqui. Então vamos lá. Novo arquivo. Olá mundo. Salvar. Salvar como PHP. Cabecalho. Salvei aqui. Dá um refresh na minha página. Ainda diz que está errado. Vou colocar as tags. Fazer direito, né? Vamos pagar de lá. Vamos pagar. Vamos criar outro aqui, outro nome. Então, novo arquivo. PHP, certo? Vamos imprimir aqui. Olá mundo. Vamos fechar esse arquivo. Vamos salvar como rodapé.php, certo? Vamos adicionar aqui rodapé. Olá mundo.php, certo?
do jeito que a gente não tava fazendo, não ia funcionar mesmo não, né? Não tava imprimindo, mandar imprimir mensagem, não colocava dentro das tags PHP. Então não, acabou não dando certo. Então tava dessa forma aqui, né? Sem as tags, só com a mensagem, né? Funcionou. Só que aí ele veio como HTML, certo? Não sei porque não estava colocando lá no cabeçalho. Então basicamente, para você estar adicionando arquivo no PHP, outro arquivo, você usa essa função include, certo? Ou tem a função quer ver? Include PHP e a require, certo? Temos essa função também. Require. Certo? Que também tem a mesma função da include. A única diferença entre a required e a include é a forma de como os dois tratam o erro. O include, quando tem um erro, ele continua a execução do código. O require não. Se deu algum erro, ele para a execução do código. Ok? Então aí você viu aí que nós temos dois arquivos no meu projeto, o rodapé e o index, né? E eu adicionei aí dentro do index o meu arquivo rodapé através das funções include e require. Nossa aula ficou já está aí em 52 minutos. Vamos falar um pouco aqui sobre a nossa atividade prática. Deixa eu abri-la aqui. Então, na nossa atividade prática, ela vai ser uma atividade só e que vai correr aí durante as três semanas, certo? Então eu vou fazer um outro vídeo também explicando detalhadamente como é que vai funcionar. Mas na segunda semana, né, vocês criaram aí um formulário, na terceira semana vocês vão imprimir o recibo e na quarta semana vocês vão fazer o salvamento do banco de dados. Então a questão é basicamente uma biblioteca, né, que vocês vão estar fazendo aí empréstimo de livros, onde vai ter um formulário para estar lendo o livro, o usuário, se ele é professor, se ele é aluno, e no final vocês vão estar salvando o banco de dados. Eu vou estar elaborando aí uma videoaula apenas para trabalhar com essa questão da atividade. O que mais é só para a gente começar aqui a introduzir. Essa questão de banco de dados aqui, pessoal, a gente pode até dar uma olhada. Vocês, para iniciarem com o banco de dados aí, para dar uma adiantada, vocês precisam startar o servidor MySQL. Então vocês startam aqui o servidor MySQL, certo? Dá um OK lá, yes. Esperar aqui. Parece que eu já tenho, né, um servidor MySQL rodando. Já tem um serviço MySQL rodando, eu vou pará-lo. Eu acho que eu tenho outro champ, né? Eu tenho mais de um champ instalado na minha máquina. Então ele está usando aqui a porta. Eu vou corrigir isso aqui, vai ficar para nossa próxima aula.
Aí a gente volta para falar sobre bancos de dados e eu explico como é que foi feita aqui a alteração, certo? Vamos ver aqui se agora funciona. Sim. Eu tenho dois aqui, eu instalei duas vezes, né, o Champ. Então ele tá, o MySQL ele já está em um MySQL ativo, instalado aqui, e ele está utilizando a mesma porta que eu estou querendo utilizar aqui, com outro MySQL. Então eu vou resolver isso aqui, esse conflito entre as portas, que é a porta 3306, e a gente volta nas próximas aulas. Muitíssimo obrigado. Chegamos ao fim de nossa terceira videoaula. Espero que tenham gostado e até breve.